Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, nesta segunda-feira, seguimos o assunto teologia, as religiões e as suas concepções sobre os caminhos que levam a Deus. E para dissertarmos nessa noite esse assunto tão maravilhoso, estamos aqui com o pastor Isaías, da Igreja Metodista, e será uma prosa, uma hora e pouca, de uma prosa muito maravilhosa, que certamente será de muita instrução para as pessoas que estarão aqui nos ouvindo durante essa noite. Pastor Isaías, prazer imenso tê-lo aqui. Fica à vontade, se apresente. Boa noite, Jadir. Boa noite, povo abençoado, povo de Ijuí. Eu gosto muito de pronunciar o povo de Ijuí, porque quando ainda eu estudava teologia, que eu sou lá da fronteira, lá da cidade do Alegrete. Então eu passava de ônibus e eu dizia assim, ó, um dia ainda vou pastorear essa igreja, porque a rodoviária era perto da. Então, hoje eu estou aqui pastoreando na cidade de Juí, e nós como pastores, principalmente a Igreja Metodista, ela é uma igreja a serviço do povo. Então, essa é a nossa linha, né? Sim. Que a gente vê que nós já temos uma herança que vem lá de John Wesley. Perfeito. A Igreja Metodista, ela é de origem anglicana, inglesa, do século XVII. Século XVIII, inglesa. Nosso fundador é John Wesley. Perfeito. E como se deu todo esse desenrolar da igreja, esse nascimento, surgimento dela? Olha, é bem assim, como eu vou dizer, a igreja anglicana era uma igreja fechada. Era só a elite ali. Eles não tinham aquela visão igreja fora, igreja para o povo. E John Wesley, o nosso fundador, ele desobedeceu. Porque pensa bem, o avô de John Wesley, do reverendo John Wesley, era reverendo. O pai era reverendo, todos na Inglaterra. Da anglicana na Inglaterra. Em uma certa ocasião, John Wesley ele sai das quatro paredes e vai para o povo pregar. Isso no século XVIII. No século XVIII, porque, como eu digo, era uma igreja fechada. Não era aberta ao povo, era uma igreja de elite. E John Wesley sai e aí, na época, houve o concílio e tudo e não aceitaram. Até John Wesley tem um apelido assim, de Tição, porque ele foi para Minas do Carvão lá e veio lá preto. Então tem um apelido assim, nos livros lá de o Tição, né? Então é muito bonito quando a gente estuda John Wesley, né? E a gente vê que nós, povo metodista, nós temos uma herança da reforma. Nós temos uma herança do protestantismo. Tá? Isso é muito importante nós observar isso aí, né? Sim. Perfeito. E a chegada no Brasil deu-se no século XIX? Um século depois? Tá, eu acho que foi um século depois, não recordo bem, mas começou no Uruguai. Então ela foi expandindo, ela sai da Inglaterra, aí já tinha no Uruguai, lá era o reverendo João Correia. Então a ênfase da Igreja Metodista era a educação. E o João Correia tinha um objetivo de implantar escolas no Brasil. E ele sai do Uruguai e vai para Rio de Janeiro. Lá ele implanta a primeira escola. Então, a Igreja Metodista é dividida em regiões. A primeira, a segunda. Então, o Rio de Janeiro é a primeira região, porque foi lá que então, ele sai do Uruguai e vai para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, abre aqui em Porto Alegre o Colégio Americano. E o IPA. Então, aí tornou-se a segunda região. E assim sucessivamente. Santa Maria, Uruguaiana. Não, aí por estado. Exato. Então, Rio de Janeiro, depois aí vem a segunda Rio Grande do Sul, a terceira é ali o Paraná, depois vem Minas, vem até o Nordeste. Hoje nós estamos já com 8 E dentro regiões. Do estado ela foi daí se disseminando, porque em Uruguaiana tem União, se não me engano. O Colégio União, tem o Colégio União, em Santa Maria tem o Centenário, né? Então o IPA e o Americano em Porto Alegre,
Em Passo Fundo nós temos o IE, tínhamos o IE, agora foi vendido, né? O IE. Situações complicadas que estamos passando, né? Perfeito. Então, mas temos fé que vão conseguir ganhar essas heranças de novo aí. Perfeito. E, bom, então vamos para o campo da fé, né? As concepções da Igreja Metodista em relação aos caminhos que levam a Deus. Bueno, a gente sabe que fazer o bem é o primeiro grande caminho, né? Isso te garante um caminho pelo menos saudável, principalmente mental, para continuar nos preceitos de Deus. Mas, para metodista, vamos um pouco mais a fundo. A morte. Após a morte, para onde vamos? Olha, nós temos na palavra de Deus que primeiro, quando nós falamos em morte, nós evangélicos, nós temos que crer que não existe a morte. Nós temos essa acepção, nós temos essa certeza, nós temos essa fé que não existe a morte. Então nós nos preparamos para receber a vida eterna. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, a gente vai desfrutar no reino de Deus. Então, quando tu conversa, principalmente no fato de fé, quando nós falamos de teologia, você observa, Jadir, que muita gente diz que todos os caminhos levam a Deus. Não sei se você concorda comigo que nem todos os caminhos levam a Deus. Exemplo, aqui eu estou perdido no trânsito. Onde é que fica a Praça Central? Exemplo, eu vou dobrar à direita, vou sair na Praça Central, ou vou dobrar à esquerda, vou à Praça Central. Mas por Jesus, não. A tua fé, para tu chegar a Deus, tu tem que ir por Jesus. Eu não posso ter acesso ao Pai, senão por Jesus. Então, é a mesma coisa se tu olhar hoje. Jesus é o link. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a fonte. Se eu observar assim, vamos um trocadilho aqui. Se você observar, eu quero falar com o presidente da República. Você não tem acesso. Vou ter que passar, tem que agendar, tem que falar com a secretária, os ministros lá para poder chegar. A mesma coisa nós. Nós, às vezes, passamos por sofrimentos, passamos pelo luto. O luto é uma das coisas, como você falou em morte, o luto é uma coisa que nós temos que preparar, né? O sofrimento é uma provação? Eu creio que não é uma provação. Eu acho que o sofrimento, até muitas vezes, ele vem como nos fortalecer. Ele não ensina? O sofrimento ensina, mas eu não posso dizer que eu tenho que sofrer para aprender. Perfeito. Eu não posso dizer, eu tenho que tropeçar, eu tenho que adoecer, eu tenho que receber. Não é necessariamente. Então, eu creio assim que a gente passa pelos sofrimentos, a gente passa pelas tempestades, mas buscando o quê? A palavra. Por isso que eu parafraseio de novo João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu gosto muito de dizer essa frase porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, tem um ponto vírgula. Esse ponto vírgula ele faz toda a diferença. Mas eu vim para que tenha vida. Então a gente vê o sofrimento que é o ladrão. Sim. Quem é o ladrão hoje? A gente sabe que no princípio da Bíblia, nós estamos falando de fé, que o próprio Satanás, o Lúcifer, ele era anjo de luz. Mas ele se rebeliou. Ele se rebeliou porque ele não quis ser igual a Deus, ele não quis competir com Deus. E quando nós falamos de fé, falamos de Deus, a gente não pode dominar. A gente não pode parar a ação de Deus. Porque aí nós vamos estar voltando ao princípio do Antigo Testamento, o princípio das rebeliões. Não sei se você está entendendo. Sim, perfeito. Aí você vem um pouco mais para Mateus 6. O que diz Mateus 6? Mateus 6 nos deixa ali, Jesus nos deixa um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Voltando à Bíblia. Então, no Antigo Testamento, a rebelião, e aí vem o Novo Testamento, que o Antigo Testamento é lei, e o Novo Testamento é graça. Então, Jesus nos dá o modelo de oração para que nós possamos chegar ao reino de Deus. Então, Jesus ele veio para acabar com a rebelião.
E se nós observar a oração que muitas pessoas oram, outros rezam, o Pai Nosso, a gente vai ver então que Jesus, ele diz, seja santificado. Então nós não estamos mais na rebelião, nós estamos para exaltar, nós estamos para invocar o nome de Deus. Não sei se você está pegando bem essa... E aí eu queria lhe perguntar, aproveitando o gancho, orar e rezar, qual a diferença? Eu vejo assim, a oração do Pai Nosso, se nós observarmos, é uma reza. Por quê? Porque ela é escrita. Porque a oração é individual. É uma fala pessoal? Pessoal, é uma intimidade. Entendeu? Com o ser Você não tem aquele assim, qual é o lado que tu vai chegar a Deus? Cara, tu vai chegar para Jesus, até Deus, né? A presença, ter a ação, ter o Espírito Santo em nós, como Mas é bom. muito íntimo. Algo íntimo, que temos que buscar. Temos que buscar. Como é que você busca? Pela oração, pela a leitura da palavra, a fé. Então, esse é o processo, né? Sim. Então, por isso que eu estava falando, não cheguei a terminar. Nem todos os lugares levam a Deus. Então, as pessoas, por não ter uma comunhão, não ter uma intimidade, acham que é fácil. A todos os lugares levam a Deus. Mas quando está sofrendo, pode observar quando uma pessoa sofre, que tu vê que ela não é cristã, que ela não confia em Deus, ela vai dizer, onde está Deus nesta hora? Porque eu estou sofrendo. Não, e a história, eu creio, Jandir, que tu deve conhecer um pouco bem da Bíblia. Aí a gente entra lá em Jó. Sim. O Jó perdeu os filhos, né? Perdeu seus bens. A mulher amaldiçoou o teu Deus. E ele permaneceu firme. Aí, lá em Jó 42, Jó começa a restaurar, teve mais filhos, tudo pela fé. Mas imagina, amaldiçoa o teu Deus e morre. A fé cura. A fé cura. Eu tive uma experiência essa semana. Eu estava com a minha esposa, eu estou lidando com 2 casos de pessoas já com câncer. Uma já está com fase terminal. E eu observei que eu cheguei e disse para o esposo, olha, eu preciso falar com ela. Eu não vou falar só como amigo, eu quero falar como pastor. Aí eu segurei a mão dela e perguntei assim, fulana, você crê em Deus? E ela disse, não, eu não creio. Por que eu estou passando por isso? Aí eu disse assim, minha querida, você está presa ao passado. Você acha que errou, pecou, fez coisas erradas? Todos nós somos pecadores. Nós não somos dignos do amor de Cristo. O amor de Cristo se renova a cada manhã. E ela disse, não tenho fé. E eu falava para essa moça, ela é jovem ainda, eu digo assim, tu tem que aceitar Jesus como teu Salvador, como único Salvador. Porque quando nós temos Jesus como Salvador, nós podemos dizer assim que a gente passa pelas tempestades, até mesmo na hora da doença, da enfermidade, a forma que às vezes a gente ora, né, e tu fala a fé cura, porque a gente pede para Deus afofar a cama. Aí a gente quando dorme, e o Salmo 4, né, que se tu pegar o Salmo 4, diz, em paz me deito e logo pego no sono. É fé. Tu tá lá, não precisa tomar um remédio. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não. Vou orar, vou confiar, vou dormir. Então chama-se a fé cura, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus, e a palavra tem que ser notória. Aí quando falamos de fé, a gente não pode pensar assim, eu colocar minha fé em ação. Eu tenho que colocar a fé que eu tenho em Deus. Tá entendendo? Eu tenho que mostrar, é Deus. Eu pegando outro gancho dessa... A pergunta é pequena, mas a resposta pode ser grande. Uma certa ocasião, a primeira igreja que eu pastorei foi um campo missionário. Não era uma igreja, e eu peguei assim com as portas fechadas. E era muitas lutas. Eu evangelizava, as pessoas pegavam os papelzinhos assim, que eu estava evangelizando, os versículos, e atiravam no chão. Porque Rio Grande é pedregulho para levar a palavra. É muita pedra. Tem muitas... Nós vamos falar um pouco de denominações, coisas assim. Então tem muita coisa, muita magia negra lá.
Para entrar o evangelho, assim, tu tem que ter muita unção de Deus. Persistência. Muita persistência. E eu me lembro que um dia eu fiz... Eu vou dizer a palavra pacto. Tipo, um compromisso com Deus. E disse, meu Deus, a partir de hoje, eu não vou falar do teu nome. Eu não vou falar do teu poder. Eu quero que as pessoas vejam em mim que Deus existe. E nesse meio termo, eu precisei atender pessoas que estavam na macumba, que estavam na magia negra, que estavam sofrendo. E eu levei a palavra. Então aí, a fé cura, a palavra é luz, e nós temos que sair da escuridão. Sim. Acho que deu para entender bem. Claro, perfeitamente. E a fé cura, bom, mas vamos mais além. A fé cura. E quando a pessoa sofre o desencarno, faleceu, a fé curou também? Curou. Porque Deus nós somos pó. Tá, então, isso eu falo muito para as pessoas. As pessoas, ninguém vai para o céu com AIDS. Ninguém vai com câncer, nós somos curados aqui. Nós viemos do pó e ao pó retorna. Então Deus quer o nosso coração, a nossa alma. E aí, pegando esse gancho, aí muitas pessoas dizem assim, mas como que Deus vê? Nós não podemos ver a alma? Podemos sim. Não sei se você tem essa visão. Nós podemos ver a alma. Porque a alma é intelecto. Então eu posso ver no Jardir um grande homem, eu posso ver no Jardir um homem de Deus, eu posso ver coisas erradas, mas que através da palavra, através da fé, eu já não gosto de colocar o meu eu. Então eu digo assim, eu gosto de que as pessoas, o Jardir vê no pastor Isaías aquele homem de fé. Perfeito. A igreja, seguindo nessa linha, essa pessoa de fé, essa pessoa que corre, batalha, trabalha, e tem aquela outra pessoa que não faz nada, que é um bandido, que sempre fez tudo errado na vida, ela vai para o mesmo lugar que a pessoa que fez tudo certo? Não, há dois caminhos. Lá no princípio Jesus disse, tá, escolha hoje o caminho, vida ou morte. É o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Vida ou morte. Então está em nós. E a gente vê que a morte está aí, ó. As trevas estão aí. Mas ele diz, escolha entre hoje vida ou morte, mas escolha a vida para poder viver. E a morte não quer dizer morrer, a morte quer dizer viver morto. A morte espiritual e até mesmo não ir para o reino do céu. Sim. Vai para o outro lado, vai para o inferno, não tem salvação. Que eu acho que nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que nós somos muito cobrados, nós temos que vivenciar, testemunhar sempre a salvação. Essa história que tu faz na terra, tu paga na terra, vocês acreditam nisso? Olha, eu creio assim que geralmente nós vamos pagar aqui. Não vai dizer, porque aí quando tu tá zerado daí, mano, aí eu posso... Tá. Eu não vou dizer bem o termo zerado, porque, exemplo, tu pode ver no Calvário quando Jesus foi crucificado. Quem é que estava junto com Jesus? Sim. Tinha dois. Tiraram da prisão, colocaram ali, né, no meio. Enquanto um blasfemava, falava mal, o outro simplesmente disse assim, mestre, se realmente o senhor vai para o paraíso, eu quero estar junto. Então, aquele momento ali, ele já foi salvo. Então eu disse, mas eu nasci, vamos, já que nós estamos na metodista, vamos falar, eu nasci em berço metodista, eu cresci em berço metodista, mas faz tudo errado. Vai parecer, porque ele não escolheu o caminho da fé. E há uma culpa maior para aquela pessoa que tem um entendimento, então que se diz, olha, eu nasci num berço tal, mas tu não usou isso para Vamos ser cobrados. Eu não recordo agora o livro que fala, uma pena não, que todos nós vamos, crônica, se não me engano, todos nós vamos passar, não é no Novo Testamento, é Coríntios, todos nós vamos passar por um julgamento. Imagina, vamos dizer, hoje o reverendo Isaías partiu. Então, os meus paroquianos, eles vão ter a certeza que eu fui para o céu.
Mas eu chegando lá, quando vai passar, de repente está lá no livro da vida. Vamos dizer assim, hoje é 23 de junho, né? De 2023. Aí vai estar escrito lá que em 2023, às 19 horas, você teve uma entrevista. Você não falou o que o Jadir precisava, o que o povo de Juí precisava. Você tinha que exaltar mais o meu nome, mas você mais se exaltou. Ali vai estar todos os nossos acertos e os nossos erros. Isso ninguém escapa disso. Não escapa. Eu sempre digo assim que nós não é o único lugar que a gente não fura fila, né? Nós vamos passar e o julgamento. Por isso que aqui você faz e aqui você paga, aqui tem que ser corrigido. Sim. Quando eu morrer eu tenho um acerto porque o meu pai era metodista, o outro era evangélico, então eu estou salvo. Não. A salvação é individual. E depende de ti e dos teus atos. E dos atos. E agora a carga maior para quem conhece a palavra de Deus. Perfeito. Não sei se tu já parou para pensar nisso. Sim. Exemplo, você está congregando numa denominação. Você vê o seu irmão cair. Aquele irmão, ele retorna para a igreja. Qual é o nosso papel? Quando eu falei no início, né, que eu disse que a igreja metodista tem o papel de auxiliar o povo. A igreja metodista de sair das quatro paredes. Aí, muitas vezes nós erramos, principalmente nós, os pregadores, porque nós julgamos. Aí o peso se torna, aquela pessoa pode até ser salva, mas eu vou pagar pelo sangue inocente de uma pessoa. Porque eu não soube amar, eu não soube caminhar. E essa é a função do pastor. Eu acho que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, não fazendo acepções de pessoas. Quando falamos de fé, você conhece a passagem da Maria Madalena ali, né? Todo mundo querendo apedrejar, os fariseus. Eu acho importante, assim, que Jesus ficou fazendo o quê? Escrevendo ali na areia, né? Escrevendo, parecia que ele não estava nem aí. De repente ele olha lá para os fariseus e diz, mas quem não tem pecado que atira a primeira pedra? Aí ele... Imagina, aqueles caras podiam ter saído com a Maria Madalena. Vou mostrar, eu sou macho, mas chegou na hora do julgamento. Como é que eu vou dizer para Jesus que eu não tenho pecado? Nós somos pecadores porque nós nascemos do pecado. Nós vemos lá de Adão e Eva. Então, esse processo da palavra, a palavra luz, a palavra entendimento, e é o Espírito Santo de Deus que vai te revelar. Exemplo, o Espírito Santo de Deus vai revelar a mim para levar uma mensagem para a pessoa. Mas a mensagem, ela não pode ser uma mensagem comprada para humilhar. Eu sempre falo assim, e é o meu estilo, que eu gosto muito de estudar, me preparar para a mensagem do domingo que eu vou trazer, mas eu quero que a mensagem fale comigo primeiro. Um dia eu estava numa congregação e tinha muitas pessoas, era um culto no lar. Tinha muitas pessoas daquele bairro. Observe que nós estamos falando em fé, né? E aí, a pessoa quis meio se rebeliar com o pastor. E ela chegou e disse assim: pastor, o senhor fala muito em amor. Domingo o senhor pregou sobre amor. E a pergunta que eu lhe falo: o senhor vive o amor? Eu lhe disse: irmão, é forte essa pergunta. Olha só, eu não posso dizer automaticamente assim, eu creio, eu vivo. Porque quando eu pego a Bíblia e vou meditar, eu observo que tem coisas que eu passei por aquilo ali. Aí eu vou dizer, eu não posso falar isso porque eu já fiz isso. Eu não posso falar de vício porque eu já fui um viciado, já fui drogado. Aí eu digo, a palavra de Deus é faca de dois gumes, ela entra no nosso coração para falar forte. Então eu observo, mas eu fui chamado, eu fui lapidado para levar o evangelho. Então a gente observa assim que não é fácil. Não é fácil hoje tu levar o evangelho. Porque há muitas ramificações, há muitas pessoas que colocam o seu eu. Até a pessoa de eu não sei se eu respondi, ela disse não. Porque o fulano, meu esposo, ele prega e vive. Aí tu vai lá em Tiago 1,22. Tiago 1,22 diz que nós não sejamos meros ouvintes. É o que mais tem, é ouvinte.
E profeta. E profeta. E eu posso usar para profetados. O que tem de profetados aí nesse mundo evangélico. E o evangelho é uma coisa tão simples, né? Acho que no mundo cristão. No mundo cristão, o evangelho é uma coisa simples. Jesus é uma simplicidade. Hoje você levanta profeta. Em nome de Deus. Se tu observar, em nome de Deus, tu mata. E no Facebook, então, o que mais tem? Mas olha, incrível. As pérolas, né, que ele diz. É triste de ver, porque às vezes as pessoas... A gente conhece a pessoa. Sabe que não está dizendo aquilo. Sim. Mas aí, como pastor, como teólogo, tu não pode... Tu tem que levar a palavra. A palavra. Eu recordo quando eu aceitei Jesus, eu nasci em berço metodista. Até a história, não sei se eu posso contar a história aqui. Fica à vontade. O meu pai era serralheiro. Lá no Alegrete. 9 filhos. Eu sou o mais novo. Tinha um reverendo, tem um reverendo, até hoje ele está hospitalizado, está uma fase difícil, nós estamos orando pelo reverendo Alfeu Vaz da Silveira. E eu, dos 9 filhos, eu fui o único que nasceu no hospital. O restante tudo era parteira. Sim. E o reverendo Alfeu, quando ele entra, é uma história muito linda, né? Ele entra no hospital primeiro que o meu pai. Aí ele me segura nos braços. Quando meu pai chega, ele diz, este aqui não vai ser serralheiro. Esse vai ser um pastor. Então, quer dizer que eu já fui apresentado ao nascer. Então tem um processo. Quando tu apresenta a Deus, Deus tem um compromisso, ele zela o voto que a gente fez a Deus. Mas o inimigo é astuto, ele vai fazer de tudo. Então até os 14, 15 anos eu fiz tudo que tinha que fazer, de errado. E o meu pai, ele ficava triste, o meu pai, meu Deus, e ele escrevia para o reverendo que já não estava mais lá no Alegrete. E um dia eu aprontei uma coisa assim, de como é que eu vou sair desta? Porque o meu pai, ele nunca me bateu. Às vezes eu dizia para a mãe, dizia para meus irmãos, eu queria ser surrado. É muito mais fácil um guri ser surrado, porque tu é surrado, depois tu sai, ele é jogado, e tu faz tudo de novo. Aí o meu pai me chamava no gabinete dele, lá na serralheria. Sentava ali e falava aquele sermão. Então aquilo vem na mente. E assim é a palavra de Deus. Quando tu medita na palavra de Deus, aí tu vê, pai, eu estou errando. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai fazer que eu reconheça o meu erro. Então não é o papel do pastor apontar. Eu já passei por de visita numa comunidade, eu não vou dizer o nome, sim, que aí entra a palavra profetada, que tu falou em profecias. Eu acredito nas profecias, eu falei em falsos profetas. Os falsos profetas e profecias da Bíblia, que está na Bíblia, na leitura, eu acredito. Mas os falsos profetas. Aí o rapaz entra lá, dá uma profetada, numa situação difícil que acabou, a família inventou algo assim que, como nós estamos no ar, que eu não vou dizer o agravante, que destruiu aquela família. Aí depois era tudo errado, tudo mentira. Aí tem curiosidade que foi na cidade de Torres, aí eu vou para a cidade de Torres. E aí eu tive que ir. Tentar levar a palavra, tentar acalmar porque Deus, quando nos chama e nos capacita, é para acalmar essa tempestade. Nós somos aqui mensageiros de Cristo. Então nós temos que testemunhar, nós temos que viver, porque não adianta agora o Jadir me entrevista agora nesse momento, depois ele vai ver os pecados lá de Isaías. Aí você vai acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra, eu não estou acreditando no homem. Porque ele é ungido de Deus. E às vezes as pessoas dizem que ele não é ungido de Deus. Mas é. Por que é? Observa Davi. Quem foi Davi? Davi matou. Davi prostituiu. E era o menino dos olhos de Jesus, de Deus. É a mesma coisa quantos homens, quantos pastores que o Espírito Santo levanta, mas ele não tem um comprometimento e faz tudo errado. Então o que é? É o julgamento que nós vamos passar. E vai dizer, apartai-vos de mim. Aí nós vamos perder a vida eterna. E aí que tá o bacana da Bíblia, que se tu consegue interpretá-la, que não é fácil, porque a linguagem dela, muitas vezes, ela te embaralha. Mas se tu consegue interpretar isso e trazer para tua vida real, tu tem explicação para tudo dentro dela. Com certeza. Ontem eu visitava um senhor com 92 anos.
A esposa é católica. Ele é metodista. Engraçado que quando eu me formei, foi um negócio tão bom, essa intimidade que a gente tem com Deus. Então, eu há 4 anos de teologia lá em São Bernardo do Campo. Imagina eu todo estufadinho. Lá tem uma passagem muito bonita, que é a porta, aquela porta é aberta uma vez por ano, que só entra os formandos. Só um ano lá da formatura que abre o culto de envio. Eu estava lá para entrar naquela porta. Aquilo foi uma sensação tão gostosa. E eu empinado. Aí Deus fala comigo assim: eu não quero que tu seja um pastor de ombreira. Mas o Espírito Santo falou essa palavra, mas o que é ombreira? Aí, como eu era muito palhaço, muito brincalhão, tudo eu levava na esportiva, o rapaz disse: é isso, tá nervoso para a formatura? Não. Deus acabou de falar comigo, eu não entendi. Eu não estou tendo discernimento do que Deus quis falar comigo. E tu pede para Deus falar de novo. Aí eu me lembro que eu disse: Deus, em silêncio mesmo, porque Deus conhece meu coração, o que é ombreira? Aí vem e disse assim: não seja pastor de gabinete. Seja pastor de povo, de massa. Aí eu pude ver, bom, então que ombreira, depois eu soube, não é ser estufado. Ego. Com aquele ego. E aí a gente vê, né, quantas pessoas que discrimina. Porque a raça. Tantas ideologias aí que as pessoas não aceitam. Mas o nosso papel. Eu estava agora, o ano passado, eu cheguei em Juí, e eu observei uma coisa que me deixou triste. Porque Deus já tinha falado: não seja pastor de gabinete. E nós estávamos numa inauguração aqui na cidade, então vários pastores. Estava o padre, estava ali o pai de santo. Quando chamaram, que aí o padre e o pai de santo ia, como a gente diz, encerrar a fita ali, né? Aí o diretor lá pediu para todos os pastores. E eu observei que eles ficaram tudo assustados, não se aproximaram do padre e nem do pai de santo. E eu cheguei, cumprimentei o pai de santo, claro. Cumprimentei o padre, fiquei ali, tirei foto, e os pastores assustados. Esse é o evangelho que Jesus nos deixou. Evangelho do amor. E nós temos que trabalhar a diferença. Então, quando nós falamos em fé, a gente observa assim, principalmente, as pessoas vão procurar o pastor. Imagina, tu disse que a Bíblia tem a resposta para tudo. Nós temos que ter, chama a palavra hermenêutica, discernimento. Tá. Aí vem um caso de menina grávida, que muitas vezes não consegue falar para o pai, para a mãe, vai procurar o pastor. Pastor, meu pai vai me matar. Minha mãe vai me expulsar de casa. Lá vai o pastor. Principalmente são ovelhas do pastor. Conhece a palavra de Deus. Cria-se uma tempestade. E aí como é que... Aí tu pode até perder. E já aconteceu no meu ministério. De pessoas não concordar com a ação, porque eu fiquei do lado da filha. Porque a filha estava grávida, de não... Aí tu entra a oração do Pai Nosso, que nós já falamos, né? Que o contexto é contexto de família. Como é que tu vai dizer: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, se eu não vou perdoar minha filha? Vou perdoar quem? Se eu não vou perdoar o meu irmão, meu vizinho? Aí vem a tempestade, isso é uma tempestade que aconteceu na família. A culpa é de Deus? Ou onde está Deus? Aí tu tem que observar o seguinte: não, a culpa é da igreja. A culpa é nossa. Porque nós não agimos. Jesus deixou o modelo da oração. Não, mas como assim? A culpa é da igreja? A culpa é da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja está dentro de mim? A igreja é você. Perfeito. A igreja não é parede. Perfeito. Entendeu? O templo. É o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aí vai chegar uma pessoa, se acidentou ali, não tô. É um mendigo, é um sugismundo, eu não vou atender. Agora, se é uma pessoa da elite, o doutor fulano. Conhecimento sem causa. Deus se mostra de várias formas. De várias formas. Daqui a pouco aquele mendigo que está ali, ele está te
testando para ver como é que tu vai agir com ele onde não tem nenhum holofote, não tá ninguém tá te vendo. Com certeza. Com certeza. Então, a gente tem... então eu estou aqui na cidade de Juí, eu vou lá em Brasília, com perdão da palavra, eu vou soltar a franga, né? Como diz o ditado popular. Vou bagunçar. Mas se nós somos o templo do Espírito Santo, nós não vamos estar na luz. Nós vamos nas trevas, no escuro. E eu trago ela para cá junto. Traz contigo. Aí o que tu se torna assim, uma pessoa pesada. Tu já não vai ter aquele brilho, né? Tu já não vai ter aquela paz. Imagina um pregador que fez as coisas erradas e vai para o púlpito. E a gente observa, nós que temos a ação do Espírito Santo, a gente observa, tem algo errado. Conhece a pessoa. Conhece a pessoa e conhece a palavra, mas que não é uma palavra de julgamento. Eu sempre digo para meus paroquianos, o pastor pode cair. O padre pode cair. Mas o nosso papel da igreja é acolher. É acolher. Imagina como é que tu faz para levantar uma pessoa caída. Você não tem que se agachar? Eu não posso chegar e, sem me curvar, levantar. Eu tenho que me colocar na posição daquela pessoa, como pecador. E caminhar, perdoar. Então esse é o processo que nós temos que demonstrar fé. Dentro da igreja metodista, se acolhe muitas pessoas que estão com problemas variáveis? Tem várias formações teológicas. Tá? Então tem pastores formados em psicologia, tá? Tem outros que são formados em nutrição, mas automaticamente todos os pastores têm que estar ligados nessa forma de acolher, né? E isso é fundamental, porque se tu não tiver o acolhimento do pastor, isso é notório, porque tu vê ultimamente essas igrejas de fundo de quintal que brigam com o pastor da igreja protestante e eu quero uma igreja mais forte. Parece que o homem que é forte, a igreja que é forte, e deixa Deus de lado. Eu gosto muito de dizer assim, Jadir, que parece que nós colocamos Jesus numa caixinha de fósforo. Ficar preso ali. Quando tem que precisar, eu tiro. Então parece, a gente vê que as teologias que estão surgindo aí, parece teologia de mercado. Que eu vou comprar Jesus na prateleira. Hoje eu vou chegar no mercado e vou querer o Jesus da prosperidade. Aí eu pego, compro o Jesus da prosperidade. Mas eu não vivo aquela prosperidade. Eu posso até prosperar pela minha fé, mas aí eu já não vou dizimar, eu já não vou congregar, porque eu consegui prosperar. Aí vem a enfermidade. Agora eu quero o Jesus que cura. Leva o Jesus que cura. Não tem salvação para uma pessoa que não está com o coração limpo. Eu observo que o nosso coração, como eu digo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos ser entulho. Imagina tudo que vem de negativismo nós colocamos no coração. Aí esse processo, se eu não tiver um coração puro, saber perdoar, caminhar, essa carga vem para mim. Então eu quando vou fazer uma visita, principalmente uma pessoa que está enferma, eu tenho que orar muito. Deus, eu quero estar no lugar daquela pessoa. Sentir, fazer que a pessoa veja que ela não está sozinha. Teve agora há pouco, aqui ainda na cidade de Panambi, porque eu atendo a Metodista de Juí e a Metodista de Panambi. Panambi, na minha posse, eu vi um rapaz, na verdade eu vi um senhor, eu achei que era um senhor já de idade. Depois no caminhão eu vi que ele era jovem, era bem mais jovem que eu. Eu já estou com meus 61. E ele tinha 52, mas representava uns 70. Estava enfermo. Mas eu assumi e comecei a caminhar com ele. Tinha vários defeitos, mas quem sou eu para falar naquele momento e dizer, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí a família vem, mas como é que ele sempre fumou? Agora não vai adiantar. Sim, já. Ele está dependente do cigarro, agora vamos caminhar, vamos falar de Jesus. E ele disse, pastor, eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar disso, porque agora eu quero ser sarado para fazer a tua obra. Engana-se. Tivemos todo o tempo, conhecemos a palavra, louvava na igreja e fizemos tudo errado.
Agora os 48 do segundo tempo. Não tem mais. Exemplo, aí eu te falei do ladrão lá na cruz. Mas aquele não conhecia. Sim. Agora nós já conhecíamos. As pessoas que estão na igreja vão pagar porque não estão ali. Eu sempre digo assim, Jadir, que nem todos que estão em Israel é israelita. Perfeito. Nem todos que estão na igreja é crente. Sim. Então nós temos que saber essa palavra discernir. Tá? Hoje, como com essas ideologias que existem, eu tenho que ter muito cuidado para não perder aquela pessoa. Então, por isso que Deus fala comigo primeiro. Porque Deus é amor. Deus é justiça. Então, é o Espírito Santo que vai mostrar o erro, o vício, o pecado daquela pessoa, e aquela pessoa vai se endireitar. Aquela pessoa vai procurar viver nesse caminho. E não é fácil essa matemática de tu manter o fiel preso, no bom sentido, óbvio, né? Ele convicto da pregação do pastor, mas fixo na igreja metodista, assim como o fiel pode estar na católica. Qual é a ciência exata? Existe uma ciência, existe um método para te captar e segurar esse fiel junto contigo, além de falar a verdade e além de falar aquilo do coração e de Deus? Olha, é muito complicado. Exemplo, aí tu vai lá em João, capítulo, acho que é João 3, o Nicodemos, ele teve um encontro com Deus. Não sei se tu conhece a história do Nicodemos, era pequenininho, e ali viu aquele movimento, queria ver Jesus. Aí ele foi, aí disse, tem que nascer de novo. Imagina uma pessoa, né? Vamos dizer, eu falei que eu estou com 61. Imagina eu com 61, não conheço a palavra de Deus, nunca ouvi falar da igreja, nunca vi falar de profecia, não sei o que é fé. Aí eu entro na igreja cheio de pecado, e aí eu vejo o pastor dizer, para receber o reino de Deus tem que nascer de novo. Como é que eu, Isaías, cheio de pecado, vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer? Não. Eu no sentido de morrer para o mundo e nascer para Cristo. E aí entra o gancho que tu me perguntou, por quê? As pessoas não estão preparadas para largar os seus prazeres. Vamos dizer, ou os status. Eu tenho uma posição na sociedade, aí vai lá e o pastor fala alguma coisa, ele não aceita. Aí ele sai da igreja. Passa para outra igreja. Mas a palavra é a mesma. Eu atendi um caso quando eu cheguei numa determinada cidade, que a pessoa chegou e disse, ai pastor, faz 8 meses que eu fiz um concurso para a prefeitura municipal e eu não consigo. E eu disse, minha irmã, pela minha fé, eu vou orar e você vai conseguir. Pela minha fé. Nós temos que unir a nossa fé. Tu tem que crer. Se creres, verá a glória do Pai. Mas não é o Senhor. Não é a glória do Pai. Eu vou apresentar a causa para Deus. Não é só o Senhor. Se ela não tiver fé... Sim, se ela não tiver fé... Não adianta. Passou um processo, um tempo de 4 meses. E ela não conseguia emprego. Irmão, estou orando. É o tempo de Deus. Existem 2 tipos de oração, Jardim. Oração permissiva. Não sei se você já viu essa palavra. Oração permissiva e a oração vontade de Deus. O que seria uma oração permissiva? Não sei, você tem filho? Não tem filho. Tá, vamos dar um exemplo, assim, um filho teu lá com 15 anos pede uma moto. Ah, pai, eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto. Ah, meu filho, eu não posso. Ah, mas eu quero, mas tu vai fazer a vontade do filho. Vai dar a moto. Aí o que acontece? Acontece um acidente. O filho pode morrer. Vem. Tá, mas foi uma oração permissiva que deu de tanto tu insistir. Deus já estava dizendo, não pode. Mas tu insistiu, porque a palavra de bater e dar se gozar. E a pessoa fica batendo, pedindo. Deus vai dar. Agora, se tu tem o entendimento, tu vai saber esperar o Pai. Eu sempre digo assim, Jadir, que o não de Deus para nós é bênção. Porque quando eu peço uma vitória e não vem, Deus automaticamente já fala. Vamos dizer um exemplo. Você lembra no início que eu disse, o meu sonho era ser pastor da cidade de Juí. Passou o quê? 14 anos, hoje eu sou pastor da comunidade.
E eu dizia para minha esposa, eu não quero morrer sem antes voltar para as missões. Porque a segunda igreja que eu peguei foi a igreja das missões, que é um povo abençoado. Então, aí que entra aquela coisa de caminhar junto, né? Então, a oração permissiva é uma oração que Deus vai atender pela nossa teimosia. Tu tem teimosia que nem tem meu pai. Sim. Olha o filho pródigo. A gente pode ficar até meia-noite conversando. Porque, imagina o filho pródigo. Ele chega e pede pro pai os seus bens, mas da onde que ele não poderia dar os bens? Tinha 2 filhos e o pai não tinha morrido. Mas insistiu, deu. O que aconteceu? Botou tudo fora. E aí, se é da vontade de Deus, Deus vai tocar no coração daquele pai a tempo certo. Então eu digo, o não de Deus para nós é bênção. E às vezes tu não entende o não, né? Não às entende. vezes tu acha que tu quer porque quer aquela coisa. É porque eu quero e insiste, né? E aí culpa Deus. E aí tem tudo para dar errado. Deus é trino, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que às vezes dizem que aquele não, muitas vezes é um livramento. O não é um livramento. Muitas vezes a gente... Tu tá escapando de uma coisa ali que no início tu não vê, mas depois... Com o tempo Deus vai mostrar que aquilo era benção para suportar. Pastor, e as ações sociais da igreja metodista, principalmente aqui em Juí? Vocês atuam bastante? Né? Sim, graças a Deus, não sei se você já observou, nós temos uma vez por mês o almoço solidário. Já é uma benção. Aonde que é? Aqui na Venâncio Aires, né? Perto na igreja. Na igreja, é no salão embaixo ali, né? Atende bastante pessoas? Olha, teve um sábado que nós atendemos 72 pessoas. Gratuitamente? Gratuitamente. Olha. Então a gente consegue, às vezes, uma ajuda de uma pessoa, de um alimento, a gente pede, tem várias pessoas que ajudam, né? Sim. Volta e meia a gente vê que chega lá um rancho bom lá, então é muito... Mas sabe que é uma coisa que eu aprendi muito nesse almoço, foi uma experiência que eu não tinha essa experiência. E eu me lembro que uma vez chegou um viciado, tava bêbado ali, né? Uhum. E minha irmã chegou e disse assim, pastor, é com o senhor. Eu não vou dizer, não, tu não pode ficar aqui porque tá embriagado. E ele disse, pastor, eu quero conversar com o senhor, mas olha o meu estado. Fica tranquilo, meu irmão. Irmão? Sim, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Como filho de Deus? Nós somos filhos, só que é tipo o filho pródigo e o filho sábio. Porque enquanto nós estamos lá pegando os bens e não vivendo, não agradecendo, nós vamos se tornar filhos pródigos. E aí ele falou, chorou. E eu disse assim para ele, vamos orar. Ele disse, pastor, o senhor vai fazer oração forte? Como assim oração forte? Não, porque eu vou nessas igrejas, eles fazem aquela oração forte, empurro, derruba gente. Não. Quem é forte é Deus. A ação de Deus é forte. Mas se você está com medo de cair, fica sentado, vamos orar. Claro que se fosse fazer uma oração forte, libertar, claro que ele ia cair. Ia dar uma... Tem pastores que trabalham com libertação. Liberta. Porque todo mal tem que ser expulso em nome. A gente não pode expulsar um demônio, que tu vê na Bíblia que existe muitas passagens, pelo meu nome, pela minha autoridade. Na autoridade do pastor Isaías eu expulso. Não. É na autoridade no nome de Jesus. Porque Deus nos outorgou. Deus nos deu esse poder. Então eu não posso me vangloriar. Por isso que aquele gancho que eu disse quando cheguei no Rio Grande. Eu disse, não, agora eu quero que as pessoas vejam em mim Jesus. E aí eu consegui, cheguei lá, os pessoal da terreira saíram tudo. E tinha um caso até, já digo que um dos pais de santo que ia para a igreja, ele chegava na igreja e dormia todo o tempo. E dizia que era benção. Tu concorda que é benção? Pensa bem, não é benção. Ele chegar na igreja, onde tu vai na missa, ou tu vai num culto, tu chega e vai dormir, é coisa do inimigo. Ele vai colocar a surdez no teu ouvido para tu não ouvir, porque a palavra liberta. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então o inimigo vai colocar aquela surdez. E um dia eu disse assim, irmão, não é de Deus isso. Esse sono profundo, o inimigo coloca para tu não ouvir. Tu não ouvindo a palavra? Será? Sim, vamos orar agora. Vamos orar que eu vou repreender esse espírito de demoníaco aí que faço dormir, tá?
E graças a Deus ele começou, chegava domingo, ficava lá, batia palma, de glória a Deus, aleluia, porque lá é uma igreja bem mais avivada, né? Porque nós temos essas igrejas, tem umas igrejas metodistas que é bem mais avivada. Exemplo, nós somos uma igreja tradicional aqui na Metodista. Então tem uma linhagem de pastores, quando a igreja, eu quero aquele pastor, porque aquele pastor é mais tradicional. Meu chamado é tradicional, porque desde gurizote, eu sempre tive um chamado para a terceira idade. Eu era guria, não estava lá com juvenis, nem com jovem. Eu chegava, eu fui emancipado com 15 anos. 15 anos eu já dirigia, já tinha minha carta. Quando eu chegava na igreja, eu dizia, olhava assim, pai, vou lá na casa do fulano. Juntava aqueles idosos e levava para a igreja. O pai tinha uma rural, levava os idosos. E até hoje é tão gostoso tu ver assim. Até hoje eu fui numa clínica veterinária, orar lá para os funcionários, tirei uma foto lá com os jovens, né? Até depois a minha esposa brincou comigo. Pela primeira vez tu está postando foto de jovem, porque tu sempre só com os idosos, parece que tu é pastor. Não, eu sou pastor metodista, eu atendo criança, tem crianças que gostam do pastor, brincam com o pastor, tem jovem, mas o meu foco sempre foi a terceira idade. Então é essa coisa de levar o conhecimento. Perfeito. Pastor, a gente teria assuntos aqui para a gente ficar dissertando e debatendo por 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas o tempo é curto e a gente tem que tentar resumir o máximo possível de todo esse entendimento, de toda essa palavra maravilhosa, para que não fique tão extenso para as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Então eu gostaria do senhor, deixe uma palavra, olhe para a câmera e deixe uma palavra. A gente falou, parafraseou, né? Eu não peguei a Bíblia aqui para mostrar, mas aqui entra a ação do Espírito Santo. Então, meu amigo, minha amiga que está no seu lar, nós falamos aqui de Davi. Davi era menino segundo o coração de Deus, os olhos de Deus. E quem conhece, e para quem não conhece, que está nos ouvindo, vai ver que Davi ele errou, prostituiu, fez tudo de errado. Mas eu quero deixar uma palavra no Salmo 51:10. O que diz Salmo 51:10? Você tem a sua Bíblia na sua casa, pode abrir. Salmo 51:10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu creio que quando nós tivermos um coração puro, e o Salmo, aí parafraseando também o Salmo 115, né? Quem entrará no reino de Deus? Quem tem mãos limpas, coração puro e que sabe amar. Se eu não tiver um coração renovado, se eu não tiver a presença de Deus, e se eu não souber amar, eu estou no caminho errado. Eu estou com aquela cegueira espiritual. Eu estou passando pela tempestade, mas eu não sei o momento que eu posso receber a vitória. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, fala com Deus. Eu falei hermenêutica, então geralmente você me disse que é difícil, né? De eu pegar a Bíblia e não ter o entendimento. Quando você vai pegar a Bíblia, ora a Deus. Você, meu Deus, meu Pai, eu peguei a Bíblia aqui no Salmo 51:10 que o pastor falou, mas eu não entendo o que é criar um coração puro. É tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Renova dentro de mim o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vai abrir esse caminho, o entendimento, para que nós possamos chegar até o Pai. Não sei se concluiu bem a palavra. Muito bem, muito que bem. Esse é o caminho. Sem Jesus, nós não somos nada. E só lembrando e frisando que o caminho de Deus e a igreja, o templo, ele está nas nossas mãos, ele está nos nossos corações e ele está sendo edificado dia após dia por nós. Então, com essa mensagem maravilhosa, acabamos essa bela prosa e desejamos a todos uma ótima semana e que seja de muita bênção. E lembre-se, as ferramentas estão em nossas mãos. Amém. Façam valer a pena. Um Amém. abraço. Amém. Deus abençoe. E lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, ative as notificações, deem um like para vocês receberem mais material nosso, mais vídeos. E, por favor, compartilhe com os amigos, compartilhe com o pessoal aí, que está muito bacana essa prosa e certamente vai ficar cada vez melhor. Um abraço!